Gênesis 11:31. Vocês falam, o que o pastor vai falar de Gênesis 11:31, né? Vamos lá. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Pai, fala conosco nessa noite, papai. Nos ensina a ser uma geração de propósito, uma geração que vive os propósitos do Senhor. Vem com a tua palavra ministrar no nosso coração. Eu oro com gratidão em nome de Jesus, amém. Talvez vocês conheçam aí o Abraão, né? Nem todos conhecem a sua família, o seu pai. Eu quero falar hoje sobre geração com propósitos. Geração com propósitos, e começar aqui. Nós sabemos que Terá teve 3 filhos. Se você for ver ali no versículo 27, você vai ver os 3 filhos de Terá. Terá, ele era pai de Abraão, de Naor e de Harã. Harã morreu, né? E aí o Ló, o sobrinho, ficou ali sem o seu pai. Mas eu não vou falar de Ló, não vou falar dessa área de Ló, tá? Do trabalho que Ló deu para Abraão, não. Eu vou falar o seguinte aqui, é que Terá tomou Abraão, seu filho, né? E tomou Abraão, seu filho, a Sarai, o Ló, e saiu com eles aí para ir aonde? Qual que era o destino? Qual que era o destino dele? Canaã era o destino. Só que eles pararam, eles foram até Harã e ali eles ficaram. Tinham um destino. Só que agora eles chegam no meio do caminho, param, colocam a tenda ali, montam a tenda e param em Harã. E aí no capítulo 12, quando Deus fala com Abraão agora, o que ele fala com Abraão? Sai da tua casa. Sai da tua casa. Eu vou te mostrar uma terra, ou seja, sai porque o seu pai, ele perdeu o destino, perdeu o foco. Porque o foco era Canaã e ele parou no meio do caminho. Havia um destino para Terã, ele não foi até o destino, ele parou. Aí Deus vem para Abraão e fala, e qual seria o destino lá na frente? Para Abraão herdar Canaã. Muitas vezes na caminhada a gente sabe aonde a gente tem que chegar, mas muitos param no meio do caminho. Muitos se tornam geração sem propósitos. Mas eu vou ministrar nessa noite sobre uma geração com propósitos. Então agora a gente percebe que Deus quer colocar um destino na vida de Abraão, que seria né? Ele não estava sendo revelado ali para ele, mas que seria Canaã. Só que para ele chegar em Canaã, ele precisava sair debaixo dos seus pais. Porque se os pais não entenderem o propósito e o destino para onde está indo, os filhos vão se perder no meio do caminho. Mas Deus é tão gracioso que muitas vezes tira o filho de pais que perderam o propósito, chama o filho para viver o propósito que tinha talvez revelado até o pai. Pegou? Muitos pais, eu vi na história, muitos pais perderam o propósito. E os filhos sucumbiram dentro da igreja. Porque os pais perderam o objetivo, pararam no meio da caminhada. Muitos de nós não sabemos de onde viemos, não sabemos a nossa origem, não sabemos o que estamos fazendo aqui, para onde vamos.
Abraão agora tinha um destino, mas era necessário sair para entrar naquilo que Deus tinha para ele, para aquilo que Deus tinha reservado para Abraão. Muitos de nós aqui, se olharmos para nós tínhamos perdido já o foco de viver para, sabe aquela coisa, nós precisamos converter. Foi necessário eu e você se converter a Cristo, porque nós estávamos numa religião, parados no meio do caminho, sem informação, não sabíamos de nada, de onde nós viemos, qual é a nossa origem. Qual é a sua origem? Você sabe qual é a sua origem hoje? De onde você veio? Da minha mãe e do meu pai. Você veio de Deus. Você veio de Deus. Eu gosto quando o Luiz Hermínio falou uma vez assim, ele falou zoando, né? Que ele falou assim, Deus estava chapado, ele fala, né? Que ele fala assim que Deus fez a gente e colocou aí. E agora saímos dele, ele colocou a gente, agora ele quer entrar dentro da gente. E quando eu ouvi, eu fiquei pensando, é verdade. Então nós precisamos entender, talvez muitos pais não têm propósito. Se você pai não tem propósito, os seus filhos vão viver sem propósitos. Se muitos pais param na caminhada, exemplo, se converte, vem no fogo, eu estou só no comecinho ainda, tá? E se converte, aí vai vindo a caminhada, vai vindo aí, não, enquanto não arruma mulher, sozinho, então ele busca, porque de repente ele fala, não, eu quero ser o top na igreja, para a menina, né? Hoje tem poucos jovens aqui, eu vou ser o top da igreja, para a menina olhar para mim e falar, eu quero aquele homem, porque aquele homem é um Abraão, ele tem propósito. Eu não sei se você é Abraão ou Terá, porque Abraão não parou, enquanto Deus não foi mostrando, e ele foi andando, para aqui, para ali, teve fome, vai para lá, esperando Deus mostrar, é aqui o caminho. Nós sabemos nosso destino. Aí vai, aí vem o casamento, aí vem os filhos, aí já é tudo menos. Gente, eu vi nesses anos muitas pessoas que ministravam no altar, que pregavam o evangelho, homens e mulheres de Deus, que pararam no meio do caminho em Harã. Pastor, e os filhos? E os filhos, nós vamos falar daqui a pouco. Os filhos talvez não ouviram a voz de Deus. E aí os filhos ficam sucumbindo. Por quê? Porque Deus foi falar com Abraão. Abraão, sai daí. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. Porque eu tenho destino para você, Abraão. E você vai ser pai de multidões. Ele chama nós, eu e você para sermos pais. Para gerarmos. Então uma geração com propósito, eu vou estar falando algo bem prático para nós. Uma geração com propósito, ele discipula, ele vive o reino de Deus, ele lidera, ele cuida, ele guia para um destino, porque ele sabe que o seu destino está em Deus. E o seu destino é a vida eterna, é a nova Canaã, é a nova Jerusalém. Eu sei qual é o meu destino, então eu pego a minha família, eu e a minha casa. Para onde vocês estão indo? Eu estou indo para o destino. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nós vamos servir ao Senhor até a volta de Jesus, porque esse é o nosso propósito, essa é a nossa, o quê? Desejo, visão, entendimento. Que Deus levante uma geração nesses dias com propósitos. Pessoas estão procurando, cadê os Abraão? Para a gente seguir. Homens de fé. Vamos, segue-me. Ok. Só que essa geração que eu vou falar hoje, eu creio que Deus vai levantar no nosso meio pessoas para viver com propósitos. Precisa de entender algumas coisas que eu quero trazer aqui nesse texto. Primeira coisa que essa geração precisa entender, queridos. Versículo 1: o Senhor disse a Abraão.
Primeira coisa que essa geração precisa entender é que precisa conhecer a Deus e ouvir a sua voz. Se os pais não conhecem a Deus, não conseguem ouvir a voz de Deus, os filhos estão indo atrás dos pais. Os filhos vão atrás dos pais. Essa geração deve conhecer Deus, deve ouvir a voz de Deus. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. É necessário, eu quero aqui em cada tópico ler com vocês um texto. Dá uma olhada então, conhecer Deus e ouvir a sua voz. O versículo que nós vamos ler está em Oséias 6,3. Você vai projetar para a gente aqui, Tainá? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Uma geração com propósito vai gerar pais com propósito, e esses pais vão viver isso daí, ó, vão conhecer e vão prosseguir. Por isso que alguns param no meio do caminho. Eu estava lendo um livro, terminei, acho que um mês retrasado, sobre a perseverança dos santos. E aí eu fico lendo e falo: mas Deus, eu li esse livro, só vem para dar uma, trazer alguns conteúdos. Muito bom. Mas eu falei: Senhor, como eu vai dar cópia, pai? Falei aí, tanta coisa, tanta história, tanta versículos e testemunho de pessoas que perseveraram. E você vê hoje as pessoas abandonando Deus, não prosseguindo, não perseverando na caminhada. E o que Jesus disse? Mas Ele já disse uma palavra alertando todos nós. Ele diz assim, ó: aquele que perseverar até o fim, o que vai acontecer? Será salvo. Então não vamos entrar aí na graça, vamos parar por aqui. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tem muita coisa, irmãos, que precisamos conhecer mais a Deus, porque aí você vai falar: meu Deus do céu, deixa eu te buscar, Senhor, que o negócio não é fácil não. Há uma frase que eu ouvia lá atrás e que eu carrego para a minha vida. Os pastores diziam, no meio da mensagem: vai haver muita surpresa naquele dia. Muita surpresa naquele dia. Aquele que você achava que fala: não, aquele lá, você vai procurar, cadê ele? Cadê ele? Aí, se a gente puder ter a visão igual do pai Abraão lá de Lucas, lá da história contada, da parábola lá, puder ver, ele fala assim: estou aqui, eu fiquei aqui, Tem muita surpresa, querido, muitas surpresas. Talvez aquele que a gente julgava, olha, vai estar lá do nosso lado. Aquele que talvez eu e você não aguentava ele como crente aqui na igreja, pode estar lá sentadinho esperando o galardão dele. E muitos, eu creio sim, porque conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a vontade de Deus, os planos de Deus. A sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva. Segunda coisa, essa geração, ela guarda as suas promessas. Olha a promessa aqui que Deus fez para Abraão: farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Farei de você uma grande nação. Foi dada uma promessa para ele, não foi? Eu tenho promessas na minha vida. Não, é promessa financeira, promessa no sucesso. Não, é promessa que Jesus cuida de mim, que Ele vai cuidar de todas as coisas, que não vai faltar nada. Promessa de que se eu andar nos seus caminhos, Ele vai abençoar a minha vida, e a bênção dele vai passar por mim, vai alcançar os meus filhos, o meu neto, até a terceira e quarta geração. Por isso que eu não paro. E alguns eu já orava muito, agora não oro mais.
Eu li a Bíblia uma vez, agora não leio mais. Eu meditava bastante, eu chorava na Bíblia, agora não choro mais. Por quê? Que tipo de filho você vai gerar? Como pai e como pai espiritual, cuidando de outras pessoas aqui. E aí nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guarde as promessas. Está diferente um pouco aqui na versão. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos exortações. Convida ele, chama de novo, porque você não está vindo na igreja. Ainda mais agora que vocês veem que o dia está se aproximando. E está mesmo. Você viu os dois versículos? Eu não tinha pensado nisso. Os dois versículos estão dizendo. Um fala que ele vai voltar, agora esse fala que ele está se aproximando. Qual vai ser o terceiro, pastor? Será que tem uma revelação aí por detrás? Não sei. Um fala que ele está vindo, que nós lemos. Agora esse fala que ele se aproxima. Talvez o outro fala que está chegando amanhã. Sei lá, não é esse não, mas... O que quer dizer guarda? Apeguemos firme, gente, firme, na promessa, não nas coisas, não no ministério, é na promessa do meu Salvador. Porque eu quero fazer aquilo, o meu ministério, não, eu estou apegado na promessa na minha vida, a promessa que Deus tem para mim, e essa é a promessa, essa é uma promessa para todos nós, que agora somos abençoados ali, fomos enxertados como filho. Então toda a promessa que estava em Abraão, pai Abraão, agora nós temos, porque nós fazemos parte da mesma promessa. Então, Deus, se o Senhor não fizer, eu aqui, está aqui, mas aí está lá, se guardar meu mandamento, babá. Não adianta você chegar com a promessinha para Deus lá, aquele pai que fala assim, se você tirar a nota boa, eu te dou um presente no final do ano. Aí ele chega cobrando presente no final do ano. Cadê meu presente? Mostra as notas. Tá, vermelho. Não tem presente. Deus condicionou essa bênção na nossa vida, o cuidado dele na minha, na tua vida. E eu creio que se uma porta se fecha, 2, 3 abrem, porque Deus é bom demais. É bom demais. Ele cuida. Ele abençoa. A mão do Senhor diz que está estendida para quê? Para bem. Mas os seus ouvidos estão atentos para ouvir. Só fecha quando a gente não faz aquilo que Ele pediu. Então, apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Diga para o teu irmão aí, para a pessoa perto dizer, Deus é fiel. Há um versículo que eu não preparei, que diz assim, mesmo que eu e você sejamos infiéis a Ele em algumas coisas, Ele ainda permanece fiel no que Ele colocou. É isso que Ele quis dizer. O que eu escrevi eu vou cumprir. O que está escrito para a sua vida eu vou cumprir, porque Ele é fiel. É através de Jesus que Ele cumpre as suas promessas, benditas promessas sobre a nossa vida. Consideremos uns aos outros, incentivemos uns aos outros. Não deixemos de nos reunir como igreja. É um versículo um pouco diferente do que foi colocado, mas a mesma, né? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de algum, mas procuramos encorajar uns aos outros, ainda mais quando o dia se aproxima. Guarde as promessas, amém? Guarde as promessas. Fica com aquilo que Deus tem para você. Se tem promessa para o outro, é para o outro. Qual que é as suas promessas? Eu quero as minhas, Senhor. Vai lá buscar. Deus tem promessa individual para você também. O que Ele tem para você é teu. Ninguém vai pegar o que Deus separou para você. É teu. E terceiro lugar, não tem como escapar, né? E terceiro lugar, essa geração ela conhece Deus e ouve sua voz, ela guarda as promessas, e essa geração desses pais com propósito, obedece a palavra de Deus. Versículo 4, partiu pois Abraão. O que mais que diz aí? Como o Senhor lhe havia ordenado.
Nós precisamos obedecer a Deus. E outra coisa, Abraão não sabia nem para onde ia. Sarai não sabia nem para onde ia. Para onde eu vou? Eu vou obedecer a Deus. Quando eu obedeço a Deus, queridos, eu não preciso nem saber para onde Ele vai me levar. Quando eu obedeço a Deus, eu sei que se Ele levar no deserto, eu vou passar muito bem com Ele no deserto. Se Ele me leva nos vales dos ossos secos, Ele vai me levar para profetizar no vale. Se Ele me levar no deserto, eu vou lá para ver o anjo me servir no deserto. Se Ele me levar num vale lá e ficar lá, vai brotar água, ou o corvo vai me... É isso que eu creio. Então a gente é tranquilo. Ele fala, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo não sabem para onde vão, para onde vai. É assim que vive. Quem é cheio do Espírito Santo, eu não sei para onde eu vou. Só sei que eu quero obedecer e ouvir a voz de Deus. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Você tem orado para tomar decisão? Decisão bobinha? Ele é teu amigo. Ele quer estar com você nas pequenas decisões. Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. Vai falar com Ele. Vai para o quarto. O versículo que eu vou usar, que está em Deuteronômio 5:29. Vai projetar aqui, você pode ler comigo. Olha lá. Olha que interessante aqui, ó. Quem dera que eles... Estava Moisés falando com Deus ali. E aí Deus fala, quem dera, Moisés, que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temesse, e guardasse todos os meus mandamentos. Assim, olha a bênção! Por isso que eu fico, porque está aí. Você pode chegar para Deus, você viver e falar, Deus! Por isso que hoje não tem nem ousado para o diabo e ousado para chegar diante de Deus e bater um papo. Abraão foi Moisés foi ousado. Teve homens na Bíblia que foi lá, ó Deus, vamos conversar um pouco aqui. E eu vou dizer para você o mesmo, como eu já discuti com Deus, já tivemos uns bate-papo meio assim, né? Mas quando a gente é assim aqui, não tem como eu fazer para Deus. Não tem, eu sou o mesmo. Essa é a minha personalidade. Pedrão era assim. Pedrão era aqui, também era para Jesus. Não, Jesus, deixa, ninguém vai te matar. Eu vou te negar. Aí eu falei esses dias para os jovens, aí conversando com os jovens, né? Eu falei, eu vou pensar nisso aí. Mas por que Deus não chamou João, que é o apóstolo do amor, para começar o trabalho? Porque ele pegou Pedro. Impossível, só dava a bola fora. Porque ele pegou Pedro, impossível, dava a bola fora. E João só deitadinho. Porque não é só com amor. Não é só com amor que edifica igreja. Quem estava ali? O apóstolo do amor. E eu ouvi essa frase de um pregador muito bom. Falei, oh Deus, é eu mesmo. Porque o amor vem depois, no meio da pancada dos erros. Porque é Pedrão. Porque se Deus levantar 10 Pedrão aqui, ninguém vai segurar. Oh, nós vamos invadir a viela, orar, expulsar demônio, pregar o evangelho, 2, 3 mil vai se converter. Um Pedrinho levantou, veio aqui 20 anos, agora levanta mais um Pedrinho daqui 20 anos, vocês vão ver o que vai acontecer. Levanta outro Pedrinho e daqui 20 anos, vocês vão ver o que vai acontecer. Talvez sejam os nossos filhos, os Pedrinhos, porque nós estamos... Está precisando dos Pedro? Deus quer levantar Pedro, que vê oportunidade vai. Escute, briga com um, discute com Paulo, e briga daqui, e briga dali, é assim. E Deus tem que repreender ele lá no cima lá. Vai, come Pedro, mata e come Pedro. Pedro precisava fazer uma bela faculdade de teologia Nazarena. Mas é esse homem que Deus quis. Homem impossível, homem corajoso. É esses homens que vão ser os pais espirituais nesses dias. Homens assim, mulheres assim, que obedece, que tem esse coração,
que guarda os seus mandamentos, assim tudo te iria bem para eles e para os filhos deles. Olha aí que bênção, queridos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos dele para sempre. Onde que nós estamos errando aqui? E o guardar o mandamento não é encher a Bíblia dentro de nós. Se está escrito indo, eu tenho que frutificar pessoas, eu não estou frutificando. Será que aí não está errado? Será que aí eu não estou guardando e fazendo e gerando na minha vida vidas e almas? Será que eu estou cheio da palavra dentro de mim, na minha mente, lotado de palavras, mas eu não tenho vidas? Reflete isso. Porque Deus nos colocou num grande campo, eu e você, e esse campo chama terra, e nós fomos abençoados, ungidos pelo Pai Celestial, para dizer o seguinte: multiplica aí, cuida aí, leva a minha palavra, fala do meu reino. Paulo, vamos lá, pastor, vamos lá com o pastor, o pastor Alexandre, o pastor Diego. Não, Deus quer levantar aqui, não é pastores, homens e mulheres com propósito para gerar filhos para Deus. Para gerar filhos para Deus. Olha só quando ele começa aqui a parte. Eu não sei o que quer dizer no português, né? Aquelas coisas lá que é isso aqui, imperativo, não, nativo, inativo. Mas olha só, quem dera. Pegou? Pegou? Quem dera. Revelação de desejo de Deus. Quem dera aí, vocês entendesse e começasse a falar: estou indo numa casa, estou abrindo um CLL virtual, estou com 3 CLL virtual, estou com 4 CLL virtual, estou ganhando mais um casal para Jesus, estou ganhando mais uma família para Jesus, estou ganhando mais 5 para Jesus. Quem dera! Porque indo por todo mundo, essa é a nossa missão. E a igreja sem missão, olha o que está acontecendo. A igreja sem missão fica dentro, estudando, enchendo, e a gente fica aqui, é o que estava acontecendo. Eu não posso chegar aqui e falar: está tudo bem, está tudo lindo, maravilhoso. Não está. O visitante, você fala assim: pastor é bravo, né? Brincadeira, minha irmã. Mas não está. Porque há muitas pessoas que precisam de uma palavra, de um socorro. E está na hora de nós deixarmos até mesmo os filhos, porque há outros filhos para ser gerados. De entender a paternidade. Deus é meu pai, Ele me chamou. O que o meu pai tem? Uma missão para nós, entregou a missão, está aqui. E se nós ficarmos rodando no deserto, nada vai mudar. Muitos vão parar no meio da caminhada. Tem muitas coisas para a gente fazer. Quem dera, revelação do desejo de Deus. Quem dera, né? Quem dera. Obedeça a palavra. O que está escrito para você fazer lá? Todas as vezes que eu ouço uma palavra de missões, eu me emociono. Porque todas as vezes que eu ouço uma palavra de missões, eu me lembro de uma música que era cantada lá em Valinhos, e aí eu ia para o altar. E aí se cantava lá: eis-me aqui, eu disposto estou. Eu já ia, eu mesmo que estou disposto. E não era missão: aí eu vou lá para a África, eu vou lá não sei de onde. Não, eu vou em qualquer casa, eu vou ter uma missão. Naquela casa tem Jesus? Não, então ali é uma missão. Aquela família conhece Jesus? Não, então é lá que eu vou. Onde que é a sua missão? Lá no seu trabalho, seja missionário lá na faculdade, lá na escola. E aí eis-me aqui, eu disposto estou. Envia-me a mim. Mas é isso é igreja. Envia-me. Vamos para a parte final. Geração com propósitos. Geram filhos com propósitos. O que é gerar filho? De onde sai o filho? De dentro. A paixão sai da onde? A paixão, o desejo. O desejo de ganhar, de gerar filho, sai da onde? Não sai daqui. Sai do sentimento. Eu quero gerar filho. Sai lá do fundo do seu coração. O que vai valer eu ficar aqui na igreja anos e anos e não gerei um filho? Não ganhei uma alma para Jesus.
Gerar filho é de dentro. A mulher, ela põe para fora. Só que a gente põe então para fora. Depois a gente vai cuidar, se dedicar a Ele, né? A gente precisa ser tolerante com eles, amar eles, ser mentores deles. Mas o gerar vem de dentro para fora. A gente precisa pôr para fora, que é assim que se gera. Eu ponho para fora as minhas experiências para os meus discípulos, as minhas experiências, como eu orava e como Deus agia. Eu começo a pôr para fora. E eu começo a pôr para fora o quê? A vida. A minha vida, o meu estilo de vida começa a ir para fora, e vai contaminando, e eu vou gerando, e eu vou gerando, e eu vou gerando de dentro para fora, filhos. Nós estamos tendo problema nesses dias, vou derrubar aqui, hein? Nós estamos tendo problema, por quê? Porque talvez é muita teoria, é muita informação, é muita net, é muita internet, pouca oração. Líderes, vamos orar junto aí, quando voltar a pandemia, nós vamos orar na minha casa, vou orar na sua casa, lá de madrugada, vamos orar junto, vamos para a igreja, vamos orar, contar experiências, porque de repente você conta uma experiência que você passou, mas como é que é isso hoje então? Mas era assim, a gente vivia assim. Você tem que pôr para fora, porque a palavra ela entra, te liberta, te transforma, te regenera, e agora eu passo a produzir. De que maneira? Transmitindo. Aqui revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui revela as coisas do céu, o caráter de Deus, atributos de Deus. Mas as pessoas falam, mas não consigo, quem que eu vou? Aí Paulão falava o quê? Sede meus imitadores. A semana passada eu li numa dessas mensagens de paternidade, que está lá em Coríntios. O que ele fala em Coríntios? Vocês têm muita gente boa para ensinar aí. Tem muito mestre, estão se convertendo o pessoal aí de Coríntios, os gregos aí e tal, negócio aí é muita, mas não tem paz, não tem gente para gerar. Senta aqui, filhão, senta aqui, vamos conversar um pouco, senta aqui do meu lado, vou contar uma história para você, vou contar uma historinha para você, que aconteceu comigo. E o que Deus fez? Pai, nunca abandone tudo que você sabe de Deus, porque Ele pode fazer isso e muito mais na sua vida. Pai, Nossa, como foi bom conversar com você, meu líder. Você contou algo que eu quero viver isso também. Como é bom a gente ouvir pessoas falando isso. Eu quero viver isso que você está vivendo. Eles sabem que Deus salva, que tudo. Está faltando paz. Gerar filho é pôr para fora, é transmitir o que está dentro. É experiência, vida para eles, transmitir vida para eles, essa fusão de transmitir para eles vida. É claro que eles vão ter que buscar o Espírito Santo, para que o nosso testemunho, o testemunho do Espírito Santo na vida deles, possa levar eles a viver o sobrenatural, uma vida abundante na pessoa de Jesus. Aí um versículo em Mateus 12 que diz assim, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Como é que pode ser pai espiritual? Como é que está? O que está saindo dentro de você? O Diego, quero ser seu pai espiritual. Vamos sentar aqui? Vem aqui, comer churrasquinho. Estava bom o churrasquinho lá, hein? Sabe o Bruno? O Bruno, cara, não sei como é que você anda com o Bruno. É muito difícil, Bruno. O Bruno só dá trabalho. Então sai fora do Bruno. A igreja está complicada, está difícil a igreja, né? Não, mas vamos lá. Um dia o pastor Rony sai. E aí melhora. Talvez coisinhas pequenininhas. E a gente fala, cadê os filhos que nós vamos falar? Cadê os filhos parecidos com Jesus? Que tipo de filhos nós estamos gerando? Que tipo de filho nós estamos gerando? Até mesmo dentro da nossa casa. A gente fala bem da igreja, que a igreja é um lugar maravilhoso, ou a gente leva reclamação? Ou murmuração, ou reclamação, eles estão ouvindo. É porque aquele ministério lá, o filho fala, ministério X, meu pai falou do ministério, do outro ministério, daquele líder. Cadê os pais espirituais? O que está dentro de você? Aí o que ele fala? Gente,
o pai com propósito, cheio de Deus, a Bíblia fala assim, que ele é cheio do Espírito Santo, flui rio de água viva dentro dele. Aí ele chega e começa a compartilhar o quê? Porque Deus vai fazer, rapaz. Eu vou contar algo para você da minha vida, que Deus vai fazer na sua vida também, você crê? Porque é tão longe o que está aqui, mas você fala, então, 10 anos atrás aconteceu isso. Que bom que você é humano como eu, e aconteceu na sua vida também. Eu achei que só na vida de Paulo, de Pedro. Eu achava que só na vida deles que eram essas coisas que aconteciam. Não, na vida daqueles que buscam de todo o coração. Discipulado é andar junto. Ser pai é andar junto. Agora Deus tirou tudo, falou assim, vocês vão ficar separados. Tem sido difícil para aqueles que querem estar junto, é ou não é? Quem gosta de estar junto está sofrendo bastante esses dias. Mas quem já não gostava da comunhão, tá bom mesmo, assim eu não tenho que... Então, o que está saindo dentro de você? Somos pais que transmitimos destino às pessoas à nossa volta. Geração com propósito. Geramos semente segundo o nosso DNA. Eu tenho visto isso, tem sido a minha preocupação. E é assim que eu imagino. Olhe para o filho daquele e vê como é que ele está sendo gerado. Porque o filho reflete os pais. Pode ter algumas exceções, mas essa é a frase aí, qualquer lugar. Os filhos refletem seus pais. Talvez mais de um e mais do outro, mas reflete. Espiritualmente, também. Se nós não gerarmos direito, se o pai for crítico, como é que vai ser esse filho? Eu já passei isso na igreja, lá atrás. Aí você pega um líder e fala, vai lá cuidar de 5 para mim. Aí ele é crítico na igreja. Como é que ficou os 5 que estavam com ele? Quando eu perdi o líder, o que aconteceu? Os 5 quis ir embora, porque agora? Quem que eles vão achar para criticar? Se o pai dele era crítico dentro da igreja, quem que eles vão achar? Agora tem mais alguém para a gente se unir? Porque ficou filhos críticos. Mas você é um filho que ama, não é? Então você vai gerar filho que ama Deus. Você é filho que ora, não é? Você vai gerar filhos que ora para Deus. Você é filho que lê a Bíblia, não é? Você vai gerar filhos que lê a Bíblia para Deus. Você é filho que fala das coisas do alto. Você vai gerar filho que fala das coisas do alto. Você é filho que só fala coisa positiva e fala bem das pessoas. Você vai gerar filhos que vai falar bem das pessoas. Pega isso, meu querido, Deus está falando para nós. Talvez Ele vai botar aqui muitas pessoas novas, para você e eu cuidarmos, e cuidar da melhor maneira, com esse amor que a gente tem, que vem dEle. Nós não precisamos ir para a cruz, eu tenho que ir para a cruz para mostrar que eu amo. Não, é tão simples, cuida com amor, cuida com carinho, não precisa dar alarme não, não precisa dar alarme, vai lá e faz, escondido para ninguém ver, que aí você tem recompensa, para ninguém ver, porque hoje um tal de, entregando, não precisa, ninguém precisa ver, porque quando ninguém vê, é esse que Deus abençoa. Ninguém precisa ver, é esse que Deus abençoa. Sabe por quê? As pessoas vão falar, por que está abençoado? Por que as coisas estão dando certo? Porque Ele faz coisas que ninguém vê. Quando você faz coisas que ninguém vê, a gente vai ver algo na sua vida. Vamos ver a luz brilhar. Nós vamos ver o fogo se alastrar. Nós vamos ver o fogo queimando a palha. Nós vamos ver o fogo na sua vida. Mas nós vamos por quê? Agora, se o negócio está... Então, que você possa gerar pessoas, filhos parecidos com Jesus. Que você possa buscar graça para ser parecido com Jesus. Queridos, eu vou pedir mais 5 minutinhos para vocês, antes de nós orarmos. Abre lá em 1 Samuel 9. Eu tenho que falar isso daqui também. Samuel 9. Já que você está aqui hoje para aprender, para sair daqui dizendo, eu vou... Oh Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O Senhor mandou o Filho Jesus morrer por um propósito, para ter vários filhos. Eu e mais um monte agora, após mim também, após você. Samuel 1.
Ok? O que diz aí Samuel 1? O versículo 9 em diante, eu não vou aqui, eu vou só ler versículo. Então, presta atenção. Eu creio que você sabe dessa história de uma mulher, né, a esposa de Elcana, Penina também, a esposa de Elcana. Penina teve filhos e Ana não tinha filhos. E Ana era o que? Amargurada, porque Penina ficava ali incessantemente, né, em cima, zombando, tirando sarro, tal, eu tenho filhos, você não tem, eu tenho filhos, você não tem, e aquela coisa toda, né? Vocês sabem disso. E aí, no versículo 10, diz assim, ó, e Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a tua serva, e lembrares de mim, e não se esquecer da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor. Então olha 3 coisinhas aqui, se tu a Deus olhares para mim, se o Senhor lembrar de mim, e se o Senhor não se esquecer de mim, e me der um filho homem, eu vos dedicarei ao Senhor. Aí Ana, ela recebe a bênção, né? Ela recebe um filho, ela fica grávida, ela não podia ficar grávida, estéril, e agora ela tem um filho, e chama o filho de Samuel. Então Ana, ela gerou um filho, mas esse filho ela gerou o quê? Com propósito, porque ela já fez uma oração com propósito. Quando a oração é com propósito, não tem como Deus não ouvir. Quando a oração bate com a vontade de Deus, não tem como Deus não responder. Então Ana gerou um filho. Para quem que ela gerou um filho? Ela gerou um filho para quem? Vou dedicar ao Senhor. Eu vou gerar filhos para Deus. Pega na sua vida também, porque é isso, gente. Os nossos filhos nós geramos para... Aceita Jesus e vai para onde? Para os braços do pai. Ô pai e mãe, pode achar que está gerando filho para você, que tem que gostar de você, que tem que grudar no você. Ele tem que ser apaixonado por Deus. E um dia se ele levantar a mão e falar, mãe, eu vou embora, para onde? Eu vou na minha missão, eu vou lá na África, eu vou para a Índia, eu vou para a Síria. Você vai falar assim, glória a Deus, eu gerei um filho para Deus. A gente só quer pegar coisa boa na Bíblia, né? Ai, um milagre, é bom. Mas para crente que nem eu sei, que veio hoje, que está com sede, toma, comida aí, ó. Ana gerou um filho para Deus. Então ela gerou filho para Deus. Porque os nossos filhos não é para nós, porque senão nós vamos nos frustrar. Se é para Deus, olha só como é que a gente descansa, ó. Se é para Deus, quem que vai cuidar? Eu vim aqui, eu consagrei, não consagrei? O que eu fiz? Lembra do disco que o Alexandre jogou uma vez, né? Disco, lança sobre ele, né? O que a gente faz? Eu consagro a quem? A Deus. Minha parte. Boto as leis lá para ele. Isso aqui é lei, cara, tá aí. Que é regra. Por quê? Porque o meu filho não é meu. E se der pau aí? Ô Deus, o teu filho que eu gerei, cuida dele. O Senhor usou eu para gerar, para ensinar, ensinei. Cuida dele, está em tuas mãos, Senhor. Pode bater, pode pegar, pode pôr no deserto, viu, Tiago? Se cuida aí. Aí ele fica assustado, não é brincadeira. Mas é isso. Por quê? Porque a gente gera para Deus. Porque Deus sabe cuidar muito mais do que eu e você. A gente estraga, muitas vezes. Pedi perdão para Deus já dos meus erros. Muitos, e o Delto? Sempre falo para Deus, Deus, eu falho muito. Porque quando é para ser duro, eu sou mole. Que nem uma Maria mole. Quando é para ser flexível, eu sou durão. Então eu peço perdão todo dia. Minha oração diária. Perdoa eu, Senhor. Errei com meus filhos. Erro com meus filhos. Cuida deles. Essa é humildade. Eu erro, mas Ele sabe o que é melhor. Eu falho, mas Ele cuida. Agora não estrague. Pais, não estrague seus filhos. Não estrague seus filhos. Ore e fala, Senhor, é teu. Ok, vamos embora então. Eu quero um filho para te dar. Ele gerou e deu para Deus. Versículo 23 e 24. Vamos lá, pulando aqui para a gente orar. 23 e 24. Eucana, seu marido, respondeu, faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e o que o Senhor confirme promessa que você fez. Confirme, né? Confirma a promessa, ou seja, devolve lá.
Entrega. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho, até que o desmamou. Depois de ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e apresentou na casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno, pequenininho. Ele levou o filho. Eu amamentei, agora não é mais meu. Deus, está aí o filho. Amamentou, agora ela leva o filho. O que eu aprendo com isso? Essa questão de gerar, tanto em casa, como espiritualmente. Eu cuido, eu ensino os princípios, eu ajudo a dar os primeiros passos na vida. E depois, está aqui Deus. Depois eu não quero sofrer mais, Senhor. Eu ajudei a dar os primeiros passos, já está andando, já sabe agora qual é o caminho certo e o errado, já sabe o caminho largo e estreito. Agora, Senhor, cuida. Levou. Eu cuido, eu ajudo com os primeiros passos, depois eu entrego. Versículo 27. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que fiz, por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que ele viver, será dedicado ao Senhor. Mais uma coisa aí, pais. Nossos filhos não é só consagrado aqui, no cerimonial. Deve ser consagrado no nosso coração. O que é consagrado? Separado para Deus. Essa é a nossa oração. Separado, consagrado ao Senhor. Agora, pega o filho e leva para onde? Para onde que ele leva? Para onde que levou o filho? Para a casa do Senhor, não é isso? O que tinha lá? O sacerdote, o pastor, e os filhos, e a família pastoral abençoada. Vou dizer para você, um pastor desviado e filhos malignos. Levou para a igreja e tinha uma família pastoral lá dentro. Você vai ver, se assustou, né? Eu vou mostrar para você já, legal. O que tinha lá? Um pastor desviado, um sacerdote desviado e os filhos endemoniados. Pronto, melhorou. Mas espera aí, essa mãe fez isso? O problema é, eu falo para você que o negócio é a fé. Quer ver onde está? Versículo 12. Olha o versículo 12. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Filhos de Eli. E o sacerdote, o pastorzão, deixa o filho aí, filho, não é bom o que vocês estão fazendo, vocês ficam lá na porta, as mulheradas saem, vocês agarram as mulheradas lá, filho, o que vocês estão fazendo na casa do Senhor? E aonde estava Samuel? E aquela mãe disse o seguinte: eu consagro o meu não é para Eli, eu não consagro o meu para Eli, mas eu consagro o meu para o Senhor. E eu consagrei o meu para o Senhor. E se você consagrar os seus para o Senhor, descansa, porque Ele vai estar nas mãos do Senhor. Não vem depois, não. Está na mão do Senhor. Olha lá, malignos. Vamos ficar em pé. Versículo 19. Versículo 19, assim você já fica preparado para a gente orar. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena de ano em ano e levava para ele quando seu marido quando ia oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e sua mulher. O que ela fazia? Uma túnica. O que simboliza essa túnica aí? Eu vou vestir meu filho. Eu não sei que aqueles homens são maus, o que está acontecendo lá, mas eu vou vestir o meu filho. Sabe o que quer dizer isso? Nosso papel, eu vou cobrir meu filho de oração. Eu vou cobrir meus filhos espirituais da CLL de oração. Eu vou dar uma capa, eu vou dar uma túnica para eles, eu vou cobrir. Todo ano ela levava uma túnica nova. Toma meu filho, colocava nele, veste. Você vai ficar quentinho com essa túnica, porque a mãe está te cobrindo. Deus vai cuidar de você. Deus é com você. E agora o menino Samuel, ainda criança, já ministrava na casa do Senhor.
tipo de mãe nós temos sido, que tipo de pais nós temos sido espirituais. Agora o menino, está aqui no versículo de cima, né? Versículo 18, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino. Mas como pode, pastor? Na casa de Deus, tudo errado. Os sacerdotes fazendo coisas erradas. Os filhos do sacerdote, querido. Quando você ganha as pessoas para Jesus, quando você tem os seus filhos, você entende, entendimento de paternidade é isso. Se é meu filho carnal, eu sei, eu vou orar, eu vou cobrir ele com oração, eu vou consagrar. E eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na vida deles. Porque eu vivo na promessa de Abraão: eu abençoarei você e a sua descendência. Amém. Eu abençoarei. Ana foi uma mãe que deu destino para o seu filho. Uma mãe que não tinha filho, tem um filho e dá destino para o filho. Espiritualmente é isso também. Eu ganho, eu cuido, e eu consagro, eu intercedo, e eu oro. E o que vai acontecer? E daqui a pouco seu filho espiritual vai estar ministrando na casa de Deus. Aleluia. Mas ainda é novo, tem 3 anos de igreja só. Aquele tem 15, tem 10. Mas eu creio nisso. Quando é bem gerado, com 2, 3 anos, está fazendo a diferença na casa do Pai. Queridos, eu quero que os seus filhos espirituais, quero que você gere filhos espirituais. E você vai ver como é lindo nós gerarmos em amor e ver eles crescendo, mesmo no ambiente muitas vezes, mas aquele filho, estou nem aí para aquele, meu filho está na mão de Deus. Cuidado, mãe, meu filho não pode andar com aquele, não pode andar com aquele, não pode andar com aquele. Quem disse? Então tira o seu filho aqui, manda ele para você rapidinho. Eu oro, eu vigio, e eu tenho um relacionamento com meu filho, como o pai tem comigo, de palavra. Muitas vezes a gente prega amor, a gente prega não, foge. Eles não vão entender, eles falam: peraí. Eu sei que é difícil para alguns quando a gente conversa sobre isso, filho no mundo hoje, eu vou gerar filho hoje. A gente gera filho para Deus, e a gente sabe que Deus cuida. Deus cuidou de você, está cuidando de você? Deus está cuidando de você? Então Ele vai cuidar daqueles que você vai trazer, Ele vai cuidar. Ele tem guardado você, Ele vai guardar. Fecha o teu olho, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos ser pais, como o Senhor é um Pai maravilhoso para nós. Oh Deus, nós queremos, olhando aqui um pouquinho da história de Abraão, da decisão de Abraão, do rumo que Abraão tomou. Agora vendo aqui, Senhor, a atitude de Ana. Oh Pai, nós temos falhado, Pai. Nós não temos entendido o reino, nós não temos entendido, Pai, as coisas celestiais. Nós vivemos muitas vezes como o cristianismo, mas querendo, ó Pai amado, viver da mesma maneira que o mundo vive. Nós queremos viver pela fé, queremos que os nossos filhos te encontrem, queremos que os nossos filhos ouçam a tua voz. Eu poderia estar falando aqui, Senhor, que quando ela consagra, Samuel ali, Senhor, logo já ouve, ou o Senhor falando com ele, que o Senhor possa agir de tal maneira, porque assim que nós geramos filhos para Deus, um dia o Senhor vai falar com eles também, e o Senhor vai santificá-los, e o Senhor vai usá-los da tua maneira. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa nossos filhos. Pai, um dia nós fomos filhos na fé de alguém. Um dia alguém orou por nós. Um dia alguém investiu em nós. Talvez aqueles que não tiveram isso, Pai, talvez não saiba como é o cuidado de alguém. Alguém chegando e abrindo a Bíblia, alguém chegando e mostrando a verdade, alguém estudando junto, horas e horas, anotando na Bíblia, no caderninho. Oh Pai amado, em nome de Jesus. Oh Pai, nós queremos ser uma geração de propósitos, uma geração com propósitos, que gera filhos com propósitos, Pai. Em nome de Jesus eu oro por cada família aqui, Senhor, que o Senhor abençoe poderosamente, Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida de cada um, que o Senhor possa estar trazendo revelação e desejo, colocando esse desejo no coração de cada um, Pai, como foi ministrado aqui hoje, Pai, que possamos conhecer mais o Senhor, que possamos guardar as promessas e viver por elas, por meio delas, porque as promessas estão embutidas em Jesus Cristo.
possamos obedecer a sua palavra, como diz Deus, quem dera o povo ouvisse, tivesse um coração, temesse, guardasse, aplicasse aquilo que eu pedi. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Deus, guarda-nos, Deus, livra do mal, não somente nós, os nossos filhos carnais, os nossos filhos que têm o mesmo DNA nosso, e também os nossos filhos espirituais. Oramos com gratidão no coração, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, ok? Deus abençoe ricamente, e que você possa gerar filhos para Deus.